Feche os teus olhos, por favor. A palavra de Deus diz que aonde está o Espírito há liberdade. Eu tenho certeza que diante de uma adoração como esta, a tua alma gostaria de oferecer e falar tudo aquilo que talvez está entalado aí dentro do teu peito, e você gostaria de expor. E este é o ambiente preparado para isso. Querido, nós temos que entender que este é o lugar que Deus preparou para você, para a sua casa, sua família. É o lugar da tua alegria, é o lugar do teu encontro com Deus, é o lugar da tua celebração, é o lugar onde a tua liberdade, meu querido, nunca, jamais será tolhida. Você sempre está livre, liberto para falar e ouvir a voz de Deus. Enquanto só os instrumentos fazem esse fundo, eu queria que você abrisse a tua boca e começasse a falar com Deus. Mas se você puder colocar para fora o teu sentimento, fala que o ama. Se você quiser erguer as mãos, se você se expresse da melhor maneira que você quiser. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela vida, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela minha família, pela minha esposa, meu marido. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque a tua graça nunca me faltou. Obrigado porque nos momentos em que eu achava-me tão só, o Senhor estava ali. Naqueles momentos em que a angústia, o medo tentou me dominar, ali o Senhor estava. Senhor, ainda que em alguns momentos parecia que eu estava no vale da sombra da morte, Senhor, eu pude sentir a tua mão tocando em mim, me levantando, Senhor. Pai, como o Senhor é lindo. Deus, como o Senhor, nos momentos em que os meus sentimentos começam a assolar a minha alma e bater, começa a criar um redemoinho, um vulcão, um terremoto nos meus sentimentos. O meu coração acelera, minha alma, Senhor, grita, e aí vem o consolo do Senhor. Eu posso sentir que o Senhor está do meu lado, e o Senhor me abraça, e o Senhor cuida de mim. Pai, como é bom estar neste lugar. Como é bom ter esse irmão do meu lado, do nosso lado. Como é bom junto nós podermos, Senhor, compartilhar do mesmo amor, da mesma alegria, da mesma graça, Pai. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada vida que entrou aqui essa noite. Obrigado por cada criança. Obrigado por cada pessoa, meu Pai, que entendeu esse seu chamado hoje de me te adorar, te exaltar, te bendizer. Pois só o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Meu Deus, que vontade de te abraçar, que vontade de ficar com o Senhor sem sair daqui. Este é o meu lugar. Senhor, como eu quero estar neste lugar. Não há outro lugar melhor do que aqui, Senhor. Não há outro lugar melhor do que aqui, Senhor. Não há outro lugar melhor, não há outro lugar melhor. Por isso seja exaltado, glorificado pela tua igreja, para todos sempre. Amém, 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 amém. Que o Senhor seja exaltado. Dá uma salva de palmas bem-vinda para Ele. Diz que Ele é lindo, diz que você o ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar por nossas crianças. Deus, abençoe as crianças que vão agora aprender da tua palavra. Senhor, que cada ensinamento seja impetrado de uma forma eterna, e que eles sejam as crianças abençoadas e prósperas para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Cadê as tias ali para recebê-los, e os tios? Vão lá, por favor, fica à vontade. Igreja, pode sentar. Meninos, que lindo, obrigado.
Aleluia. Que bom ver vocês, que bom estar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Olha para esse irmão aí e diz assim: estou feliz de te ver aqui. Fala para ele, vai. Fala para ele: eu estou feliz de te ver aqui. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Por favor, Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, por favor, acompanhe comigo a leitura. Diz assim os textos, nós vamos ler: meu filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade, a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Até aqui, queridos. Haverão outros textos, mas eu quero falar de conselhos práticos que geram vida ou morte. Eu fiquei hoje analisando como eu falaria com vocês hoje sobre esses conselhos. E eu comecei a analisar dentro de um sinônimo, de uma explicação natural e prática, o que seria o conselho? O conselho, ele tem vários fatores que o cercam, e o conselho, ele é fundamental, ele é primordial para as nossas vidas. Existem conselhos bons, existem conselhos maus, mas eu quero falar de conselhos bons. Eu quero falar de conselhos que vêm de um coração alegre, feliz, quebrantado, de um coração que tem paternidade, um coração amoroso, cheio de paixão. Eu quero pensar em conselhos de alguém maduro, inteligente, de pessoas eloquentes, conhecedoras, pessoas idôneas, prudentes. Eu quero pensar naquele conselho que nos traz vida, que nos levanta, nos restaura, nos motiva, nos ativa. Conselhos que são palavras-chave para virar o nosso destino, para mudar toda a nossa história. Eu quero pensar com vocês num conselho de alguém dirigido por Deus, de alguém dirigido pela palavra de Deus, conselhos extraídos do coração de Deus para o nosso coração. Eu quero pensar num conselho que preenche o nosso vazio, que ao nos preencher de amor e de graça, joga fora a tristeza, a angústia, as mágoas, os ressentimentos, as frustrações. Eu quero pensar em um conselho que me torna feliz, que eu posso retornar o desejo de andar de cabeça erguida, de olhar nos olhos
de voltar a sorrir de novo. Eu quero pensar nesse tipo de conselho, me baseando no sábio Salomão, nos provérbios, que são tantos que falam sobre conselhos, que são inumeráveis. Então quero falar de uma forma prática, eu quero falar do meu coração ao teu coração nessa noite. E pensar em Salomão e saber que Deus deu para ele toda a sabedoria, e ele foi um dos homens mais sábios da face da terra. Esse mesmo homem ouvia conselhos. Isso já mexeu comigo. Porque os homens mais sábios um dia aprenderam de alguém ou com alguém. Os grandes conselheiros são experientes, são homens, mulheres, pais, mães, que ao falar conosco, eles não só transmitem-nos uma palavra de sabedoria, mas também mostram as suas mãos calejadas, suas costas marcadas, seus pés já de solas duras, grossas. Talvez alguns, ao falar dessa sabedoria, a sua voz já seja trôpega. A sua voz seja trôpega, já aquela voz cansada, aquela voz faltando mais fôlego. Talvez ele não tenha tanta locomoção. Mas talvez aquele conselho que eu e você, como Salomão e tantos outros, sentar aos pés dos sábios para ouvir. Havia um costume do povo de Israel, dos reis, querido, escuta isso que lindo, dos reis de Israel, dos reis. Eles não tomavam atitude nenhuma na vida. Eles não faziam nada sem antes consultar Deus e um sábio para lhe aconselhar. Eu poderia citar um dos casos mais conhecidos, como da profetisa Hulda. Eu posso citar aqui outra, Abigail. Eu posso citar aqui tantos homens, Eliseu. Eu posso falar de Elias, eu posso falar de tantos reis, Davi, que não fazia nada sem consultar Deus e um conselheiro. Pois bem, só que o conselho, ele tem uma outra faceta. A outra face do conselho, ela é meio difícil para nós. A outra face, a outro lado da moeda do conselho, é que os bons conselhos nos confrontam. Os bons conselhos, eles sempre vêm contra algumas atitudes, ideias, comportamentos que nós temos, que os mais sábios, mais inteligentes, que têm experiência de vida, nos confrontam. Mas não é para nos denegrir, não é para nos desmotivar, não é para nos destruir, mas para nos alinhar em um caminho de vida. São conselhos que vão trazer a gente para o lugar certo. Eu não sei vocês, mas eu já errei muito na vida, por falta de conselho. Na minha impetuosidade juvenil, eu já fiz coisas muito loucas, não porque eu não sabia, mas porque os conselhos eu não dei ouvidos. Alguém um dia já disse: se conselho fosse bom, era vendido. Ora, talvez isso tenha um ponto de razão, porque
Às vezes a gente dá conselhos tão bons e as pessoas não valorizam. Vão valorizar depois que pagam um preço tão alto na vida, de dores, de mágoas, de choros, de tristezas, de angústia. E vão dizer: puxa vida, bem que eu ouvi, mas eu não obedeci. Porque o difícil do conselho bom é que nós temos que nos submeter a ele. É óbvio que você e eu vamos analisar de quem vem esse conselho, de onde partiu, e aquele ou aquela que está nos dando o conselho é realmente alguém que seja confiável. Mas, entretanto, pensando nos bons conselhos de amor, eu quero pensar com você que os conselhos que nos confrontam é para nos trazer vida. Conselhos de pais sábios, maduros, prudentes, sempre são conselhos contrários à ideia imatura, talvez, de algumas crianças, adolescentes e até homens. Porém, os conselhos dos mais velhos, dos verdadeiros amigos, todos os conselhos dos bons amigos, ele tem um preço para a nossa vida. Ele causa algum confronto. Por isso nós temos que saber escolher de quem ouvimos conselhos. Por isso que o Salmos capítulo 1, versículo 1, ele diz: felizes são aqueles que não se deixam levar por conselhos de homens maus, que não seguem os seus exemplos, daqueles que não querem saber de Deus, e que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Olha só. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, meu filho, minha filha. De quem você tem ouvido conselhos nos últimos tempos? Vem aqui um pouquinho, pega uma água lá para mim, está lá, minha garrafinha está ali, por favor. De quem você tem ouvido conselhos nos últimos tempos? Quem tem te dado conselho? Quem você tem procurado ajuda? De quem você tem procurado ajuda? Quem realmente tem estendido as mãos para você nas horas difíceis? Que se preocupa nas noites, perdendo o seu sono ou a sua paz, o seu sossego, para poder ficar com você, ou falar com você, ou cuidar de você? Pois todos os conselhos são bons quando vêm de uma mesa curada, de uma família curada, de um lugar santo, de um lugar perfeito, de um ambiente gerado por Deus, consagrado a Deus, que tem Deus como Senhor. Com certeza será uma mesa que vai gerar vida. Mas quando não é assim, é uma mesa de morte, é uma mesa de destruição, é uma mesa que corrompe os bons costumes familiares, éticos, morais. É uma mesa que vai destruir princípios familiares, trazer desgostos, tristezas, angústias e quiçá até morte, porque não ouvimos conselhos. E quantas pessoas já perderam a sua vida porque não ouviram seus pais, as suas mães, ou quiçá os seus verdadeiros amigos, o seu pastor, o seu líder. Entretanto, se eu tivesse que falar hoje sobre conselhos, eu falaria a noite inteira, e é um assunto inesgotável, mas eu quero falar de algumas áreas que eu gostaria de transmitir um conselho para todos quanto aqui estamos, e óbvio para os que estão me ouvindo em casa. O primeiro conselho que eu poderia e posso te dar é: busque o reino de Deus acima de todas as coisas. Além de bíblico, está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Além de bíblico, é um conselho que nós precisamos colocar em prática. O homem e a mulher que não busca a Deus, ele está fadado a ser consumido pelo inimigo, o Deus deste mundo, inimigo da nossa alma. Que segundo a Bíblia, em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8,
1 de Pedro 5,8, depois vocês confirmem. Ele diz assim: o diabo, o nosso inimigo, anda como um leão rugindo, em todo o tempo esperando que ele possa tragar. O nosso inimigo anda em derredor. 1 de Pedro 5,8, está aqui, ó. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o homem que não busca Deus, o diabo lhe consome, o diabo lhe cerca. O homem que não tem Deus, ele torna-se vulnerável, ele torna-se frágil, ele torna-se presa fácil. Todos nós entendemos que precisamos de Deus, mas buscar a Deus e ter Deus na sua vida implica em determinação, coragem, princípio, fidelidade. E muitas vezes nós falamos de Deus, só que nós só buscamos a Deus quando o inimigo nos toca. Seja na dor, na finança, no casamento, num acidente e demais situações trágicas, a gente clama por Deus. E sim, Ele é um Deus que não se nega a nos ajudar, mas evidentemente, se nós buscássemos a Deus, evitaríamos consequências. Talvez se nós buscássemos a Deus, sem dúvida nenhuma, a nossa vida espiritual era uma vida firme, íntegra, posicionados, confiantes, convictos de Deus em nossas vidas, e nós teríamos muito mais forças. Conselho bíblico de alguém que já tem experiência. Mas infelizmente, algumas pessoas trocam a casa de Deus, o reino de Deus, por qualquer coisa. E uma pergunta é: quem é mais? Onde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? E quem é mais importante para mim ou para você? É Deus, a casa de Deus, ou as casas de festas, casas de jogos, ou os maus conselhos dos ímpios, ou as mesas dos ímpios, como está escrito aqui? Deixa eu afirmar o conselho: busque a Deus enquanto há tempo, enquanto pode achar. Amanhã pode ser muito tarde. Essa semana eu assisti um vídeo onde a pessoa diz: ele está no leito de uma cama. Se é um leito, é uma cama, é evidente, mas é um leito de hospital. Seus dias já estão contados. E ele diz: voltem para Deus enquanto há tempo. Olhe como eu estou, porque eu não ouvi os bons conselhos. Segundo conselho prático que nos traz vida, e esse nos traz prosperidade que tantas pessoas querem. Aleluia! Quem quer ser próspero aqui? Eu quero logo, já ergue as duas mãos, eu quero. Mas para ser próspero, a Bíblia fala: honra o Senhor teu Deus com todas as tuas primícias. Olha Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha o que diz, vocês vão ler comigo. A outra tradução diz: honra a Deus com todas as tuas primícias e com a tua melhor colheita. Essa tradução diz: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Versículo 10. Faça isso e seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Honre a Deus com o que você tem de melhor. Quando nós honramos a Deus, Ele não faz negócio, é a palavra dEle que se cumpre na sua e na minha vida. E honrar a Deus, independentemente se alguém crê ou não crê, se concorda ou não concorda com dízimos e ofertas. Isso não é uma obrigação, nenhuma igreja obriga ninguém a dar dízimo, nem Deus obriga a dar dízimo e oferta, nenhum pastor pode obrigar você a dar dízimo e oferta, mas dízimo e oferta são princípios
que nós honramos a Deus, se Ele nos honra, nos abençoando em todas as áreas, nós devolvemos um pouco do muito que Ele nos dá. E quando eu honro a Deus, Ele cumpre a palavra dEle, Ele faz com que os meus celeiros transportem, Ele faz com que as minhas sementes que eu lanço com amor, como diz 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6 e 7, aquele que semeia muito, muito colherá. Não é uma negociação, são princípios que Deus honra, mas eu devo honrar a Deus primeiro. Essa honra a Deus não implica também só em dinheiro, em dízimo, como a gente ouve de forma deturpada, sem um ensinamento bíblico, as pessoas dizerem que, se você não der dízimo, você não vai para o céu, se você não der oferta, não vai para o céu. Não está falando isso, está falando de caráter, de princípio, de compromisso, está falando de fidelidade, honrar a Deus. Eu honro a Deus quando Deus é o Senhor da minha vida, quando Deus faz parte de tudo que tenho e sou. Eu honro a Deus, querido, quando eu acordo logo pela manhã e consigo ser grato a Ele pela vida, pela casa, pelo pão de cada dia, pelo amor. Você olhar do lado, estou falando eu como casado. Vocês não sabem, até isso aí a minha esposa já ouviu, mas eu quero falar publicamente. Vocês não sabem o prazer que eu tenho na minha vida, quando eu acordo pela manhã e vejo minha esposa dormindo do meu lado. Porque alguns dias da nossa vida, eu achei que ela não ia acordar nunca mais. Quando ela estava doente, eu orava para Deus dar mais um dia de vida para ela. Eu achava que eu ia perdê-la. E eu orava a Deus e chorava para Deus dar mais um dia de vida. Quando ela foi curada, e na maioria das vezes, hoje eu faço tudo ao contrário de mim para ela, porque às vezes ela está dormindo, ela quer acordar, eu falo, para quê? Você não precisa acordar tão cedo, continue dormindo. Eu comprei uma maquininha de café para mim, só para não estar incomodando ela, para ela dormir um pouquinho a mais. Agora eu mesmo faço meu cafezinho, para ela poder dormir mais. Eu fico feliz de ver minha esposa dormindo do meu lado, eu tenho prazer. Isso é honrar a Deus, olhar e ser grato a Deus. Olhar e saber que meus netos estão bem. E creio que vocês, no meu caso, já são netos, mas todo dia eu falo com meus filhos, eu mando um oi, um beijo, um abraço, um vídeo. Sabe por quê? Porque isso é honrar a Deus, e assim eu sou grato a Deus pelo filho, pela mulher, pelos meus pais. Honrar a Deus é quando eu entendo que tudo que eu tenho veio dEle. Querido, não tem ninguém no mundo que não seja abençoado por Deus. O problema é que muitas vezes por não entender o quanto honro e o que o Deus faz para mim, eu não valorizo o que Deus me deu, o que Deus me dá. Eu estou tão preocupado com o que eu quero ganhar, que eu esqueço de valorizar o que Deus já me deu. O pão de cada dia, a família, a casa, o emprego, o sustento. Honre a Deus. Tem muita gente que não prosperou na vida, não é porque, tem gente que atribui o diabo. É o diabo, é o devorador. Não, sou eu que ainda não entendi que o princípio é eu honrar a Deus. Honrar a Deus com o meu tempo. Querida, olhe para mim, por favor, eu vou falar algo muito doído, porém com muito amor. Se eu não consigo honrar a Deus com o meu tempo para Ele, como que Deus tem obrigação comigo? Eu venho para o culto, só chega atrasado, só chega atrasada. Eu não tenho compromisso com o meu ministério, não tenho compromisso com a minha palavra. Eu não honro a palavra de Deus, como que eu vou prosperar na vida? Eu não posso cobrar direitos se eu não vivo direitos.
Eu não posso cobrar promessas se eu não vivo princípios. Isso é honrar a Deus. Outro conselho: honre a sua família. Eu já dei uma pincelada aqui, mas honre a sua família. O homem que não honra a sua família não é digno de honra. Eu não estou falando de traição, eu estou falando que não é digno de honra, de ser considerado pai, de ser considerado homem ou mãe, uma mulher digna. Honra a sua família. Salmo 128 diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás se tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como rebento de oliveira à volta da tua mesa. Honra a tua família. Nunca troque a sua família por nada do mundo. Não jogue fora a sua casa por causa de lutas, dificuldades, pois nós casamos. Deus nos permitiu ter uma família, sabe para quê? Que é para um ajudar o outro, é para superação, é para um fortalecer o outro. Se um está fraco, o outro é melhor serem dois do que um só, diz Eclesiastes no capítulo 4. Ora, segura aqui, vem comigo, um ao outro ajudou e disse ser forte. Eclesiastes diz: é melhor serem dois do que um só, porque se um cair, o outro levanta. Honra teu marido. Honra teu marido, mulher. Com todo o meu respeito, casado há 42 anos, posso falar isso com toda a autoridade. A mulher que tem um homem hoje, que trabalha, que honra os pagamentos, que honra a família, que honra a esposa, agradece a Deus. Porque não tem mais macho desse nível por aí não. Está difícil. E às vezes o marido, porque comete uma falha, porque o marido não corresponde todas as minhas expectativas, eu o rejeito. Fica só para tu ver. Cria filho sozinha. Eu crio porque eu sou independente, mas vai sofrer feito uma desgraçada. Podia ter ajuda. A mesma coisa, honra a sua mulher. Porque o homem precisa ter uma companheira, uma mulher ajudadora. O homem precisa de uma auxiliadora, de uma companheira, alguém que lhe ajude, que lhe aconselhe, que anime. Hoje eu conversava com a minha esposa, a gente vinha vindo de viagem, e eu falava para ela: sabe, meu amor, qual é o grande problema hoje nos casamentos? É que está faltando aquela mulher que Deus criou lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. A gente só vê aquela mulher errada, Dona Eva. Não, companheira, parceira, aquela mulher que o homem está caído, está desanimado, o trabalho não corresponde, aquele homem que chega cansado, o corpo dolorido, e no lugar dela ficar acusando ele, ela vai lá e cuida dele, cura as feridas dele, cura o coração dele. Estou dando conselho. Porque eu já falei aqui várias vezes. Você sabe por que eu ainda sou pastor? Por causa da minha mulher. É óbvio que Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho temor a Deus e vou viver até morrer servindo a Ele. Mas quem muito me faz subir nesse púlpito para pregar é minha esposa. Porque tem dia que eu tenho vontade, nem vou falar para vocês não ficarem tristes. Mas quando o homem tem uma mulher que cuida dele, cuida dos filhos, que zela da casa, aquela mulher que se dedicou, que entregou a sua vida, seu corpo para o prazer desse homem, honra essa mulher. Não troque ela como troca de roupa. Afinal de contas, Deus nos deu uma vida, não foi um objeto. Deus não deu um animalzinho de estimação. Deus foi uma vida, uma mulher, um homem para a gente viver junto. Honra a tua família, honra a tua casa.
E dentro disso vem um outro conselho que se refere à casa. Pais, honrem seus filhos. Filhos, honrem seus pais. Quer filhos bons? Ensine-os. Oriente desde cedo. Não deixe seus filhos mandarem em casa, fazer o que quer. Vou falar isso com muito amor e zelo. Por favor, não se ofendam. Mas na maioria das casas, quem manda são os filhos. Isso é falta de pai, isso é falta de mãe. Não são posicionados. Não tem consciência do que é a verdade. Ensina a verdade. A Bíblia diz, ensina teus filhos a andar no caminho certo. Se você não ensinar o caminho de Deus para o teu filho, o diabo vai ensinar o caminho do mundo para ele. Se você não ensinar que na igreja teu filho tem que respeitar o culto, respeitar a palavra, respeitar o pastor, ele não vai respeitar ninguém lá na rua. Quem ensina filhos são os pais. Professor não tem obrigação de ensinar a parte de educação no sentido de vivência. Eles ensinam a educação da cultura, da didática, do conhecimento. A polícia não tem obrigação de lapidar filho de ninguém. A polícia tem que lapidar filho de quem não é obediente, é no cacete, nas costas mesmo. É com algema na mão. Ah, mas isso é ruim. Então ensina. Obedeça a teu pai. Ouve os conselhos do teu pai. Ouve o conselho das tuas mães. Quem manda em casa? Ah, mas hoje a lei. Querido, a lei de casa é a tua lei. É a lei do pai, é da mãe. O dia que casar e tomar outro rumo, aí é outra história. Mas na minha casa quem manda sou eu. Está debaixo do meu teto, me obedece. E filho desobediente, irmã, está faltando aquela varinha santa, aquela varinha gospel. A Bíblia fala em Coríntios, perdão, em Efésios, que não é para você bater, quebrar dente de filho, quebrar dedo, arrancar o couro, arrancar cabelo, pisar na garganta, sair arrastando, não é isso não. Mas irmão, pega aquela varinha santa, ore pela varinha, e chega assim, fala em nome de Jesus, aprende em nome de Jesus. Segunda oração, aprende. Está faltando pai, está faltando mãe que ensina a verdade. Filho faz o que quer. É princípio errado, a Bíblia não ensina. A Bíblia diz, quantos filhos querem viver muito na terra? Erga a mão. Quantos filhos querem viver muito na terra? Quantos filhos querem viver muito na terra? Então, honre seu pai e a sua mãe. Princípio bíblico que está em Efésios no capítulo 6. Filhos, honra teu pai e a tua mãe e você terá muitos anos na terra. Quer morrer cedo? Desobedece. Eu não estou dizendo que você tem que bater no filho. Entendam bem, daqui a pouco corta metade do vídeo e vão dizer que eu mandei bater nos filhos, espancar. Não, eu estou dizendo disciplinar, orientar. Põe regra. Não é não. Se ensina ou não, ensina teu filho desde cedo. Não é não. Filha, você nasceu para casar com homem. Filho, você nasceu para casar com mulher. Saiu fora da linha, o bicho vai pegar. Homem é homem, mulher é mulher. Aí a nova onda de amor. Depois você tiver os seus tantos anos, aí você decide. Mas aqui em casa quem manda sou eu. Aqui em casa quem reina é Deus. E onde tem Deus, tem princípios de honra e de vida longa. Honre seu pai. Honre seus filhos. Mas é porque é verdade, tem muitos pais que estão pecando sim. Tem pai que não sabe falar o que é filho, eu te amo, só sabe cobrar, só sabe bater, só sabe exigir, não gasta tempo com o filho, não sai para dar uma volta, não leva ali para pegar porquinho na beira do rio,
não faz nada com o filho, não tem tempo para o filho, mas tem para o celular, tem para time de futebol, tem para pescar, tem para... Por que você tem tempo para as coisas lá fora e não tem para os seus filhos? Conselhos que nos traz vida. Olha para esse irmão lindo lá assim, está difícil? Está difícil? Fala para ele assim, que conselho bom dói. Pode falar para ele, conselho bom dói. Honre seus pais, você terá vida longa. Honre seus filhos e você terá grandes cidadãos na terra e no céu. Amém? Amém, igreja? Meus filhos têm que vencer na vida. Amém. Meus filhos têm que estudar e para ser tudo doutor. Aleluia. Meus filhos vão todos ser prósperos. Glória a Deus. Mas quem impetra isso são os pais. Olha para mim, por favor. Sejam mais profetas e profetizas em casa, irmãos. Pare de reclamar da vida. Pare de murmurar. Só vive murmurando em casa. Só vive reclamando. É uma crítica desgraçada. Critica tudo. Critica Deus. Critica a fé. Critica a igreja. Critica pastor. Critica líder. Critica governo. Critica trabalho. Critica... Meu Deus do céu, o que o filho aprende? Seja profeta, minha irmã. Seja profeta, meu irmão. Está na hora de abrir a boca e começar a falar de coisas boas. Filho, você é bênção. Filha, você é bênção. Você vai prosperar, você vai ser feliz. Filha, você vai ter um homem lindo, lindo, lindo. Um príncipe de Deus na sua vida. Fala para teu filho, filho, Deus vai te dar uma princesa, uma coisa linda. Você vai ser um homem próspero, você vai vencer na vida. Você vai conquistar. O caboclo enche o peito e fala, quem falou foi meu pai. Quem falou foi minha mãe. E ele vai para cima. Agora o pai chega e fala assim, ô bichinho ruim, hein? Ô racinha, hein? Eu vou te contar, hein? Pau que nasce torto, morre torto. Isso aí não dá nada não. Aí acabou com tudo. Honra a tua família. Diga comigo, quando eu honrar a minha família, acima dos meus amigos, acima do meu trabalho, Deus abençoará a minha casa e prosperará. Amém? Outro conselho lindo: respeite seus pastores e as autoridades espirituais. Meus irmãos, nos últimos dias eu ando muito preocupado com os desigrejados. Tem uns desigrejados aí que diz que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de ceia. Irmão, não segue esse povo não, que você vai se quebrar. Quem fundou a igreja foi Jesus. Se não tivesse importância, Jesus não tinha fundado, amém? Olhe para mim, se liga aqui comigo. Quem fundou a igreja foi Jesus, Ele morreu por ela, então a igreja tem importância. A igreja é o corpo de Cristo e você é o corpo de Cristo. Então não permita que ninguém denigra a tua igreja. Defenda a sua igreja, defenda o reino de Deus na sua vida. Não permita que ninguém fale mal do reino de Deus. Não permita que fale mal do seu pastor. Se o teu pastor precisa de ajuda, não critique, não coloque defeito. Vai até ele e ajude. Olha, eu aprendi desde cedo com o meu pastor. Se o meu pastor ele tem a deficiência, seja ela qual for, na sua linguagem, na sua expressão gesticular, se ele tem alguma forma diferente de ser, ajude-o e não critique, porque quem critica é diabo, acusador é demônio. Quando você vê alguém criticando muito o seu pastor, fala para ele assim, para de ser demônio. Pode falar.
Não toque no ungido de Deus, está escrito, está na Bíblia. 1 Samuel 24, versículo 6 ao 10, tem gente assim: ah, mas isso daí, meu querido, mas foi no Antigo Testamento. Judas traiu Jesus e se esbagaçou. Mexe com ninguém, não mexe com ungido não. Não estou de defesa de causa não. Eu não gosto da pregação do meu pastor. Eu não gosto que ele grita, um berra, o outro corre, o outro pula. Meu querido, o que importa é a palavra. Por que você aguenta o seu patrão chato? É porque ele te paga? Eu não vou te pagar para você. Eu não gosto que o meu pastor ele cobra muito. Mas no teu emprego você também não é cobrado, porque na obra de Deus tem que fazer relaxadamente. Eu vou falar disso, porque maldito é quem faz as coisas de Deus relaxadamente. Respeita a autoridade. Dá uma olhada em Romanos, coloca para mim Romanos capítulo 13. Toda autoridade, irmãos, foi delegada por Deus. Estou dando conselho, viu? Toda autoridade foi dada. Obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Continua. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então não se autocondene. Eu fui para o Mato Grosso agora. De longe eu avistei o radar. O policial está lá com o radar. E eu de boa, para mim, não tem problema nenhum. Aí me parou. Eu encostei meu carro, e daí? Pediu os documentos, agora ficou legal, não precisa mais documento. Foi lá na placa, confirmei meu nome. Boa viagem, eu fui embora. Para mim, pessoas extraordinárias, uma educação maravilhosa. E as autoridades, segundo a Bíblia. Põe o próximo texto. As autoridades, elas foram feitas para nos proteger. Sabe por que muitas pessoas não gostam? Porque faz errado, não respeita a autoridade. E que não respeita a autoridade, couro nas costas dele. Não estou falando de bater, eu estou falando da condenação que está na Bíblia. Olha lá, somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o... Amém? Amém? Olha que coisa simples, irmão. Se eu sei que eu não posso ultrapassar o sinal vermelho, que eu vou levar aquela bela multa, então não ultrapasso. Eu levei uma multa. O policial foi lá, tá aqui, ó. Assina aqui, eu assinei. Doeu para desgrama. Se doeu. Mas eu estava errado. Aí eu vou falar, é porque aí. Não, eu errei. Quem erra, assume seu erro. E a tua vida vai dar certo. Ande certinho que dá certo. Diga assim, quem anda na lei não tem problema com Deus. Simples assim. Outro e último conselho, por hoje, né? Eu queria pregar até as 10 horas da noite, mas eu vou falar por hoje, o último de hoje. Cuide bem da sua vida espiritual e do seu ministério. Cuide bem, grava aí. Cuide bem da sua vida espiritual e do seu ministério. Primeiro eu quero te dar uma consciência. Irmãos, irmãs, igreja, ninguém recebe o ministério de Deus por acaso. A primeira pessoa que acreditou em você foi Jesus, amém? Por isso Ele te deu um ministério, por isso Ele te deu talento, por isso Ele te deu dons. Ninguém é escolhido como se fosse uma loteria. Deixa eu jogar aqui, peraí, eu vou falar um número aqui, e se der certo do número de fulano, é você que Deus escolheu. Número tanto, não é assim não. Deus coloca o coração dele na vida da pessoa. O coração do pastor vai de encontro à vontade de Deus,
e essa pessoa é separada para o ministério, então Deus fala: eu estou levantando ele ou ela para me ajudar na obra. A partir daí, querido, o ministério ele exige compromisso, oração. Ministério, irmãos, ministério não fica de pé sem oração. Essa história de orar só na hora que vai cantar, só na hora que vai tocar, só na hora que vai para a intercessão, só na hora que vai no culto, isso aí, querido, é o trivial. É a mesma oração da hora da comida. Já viu assim uma piada de oração de missionário, né? Que faça mal, que faça bem, em nome de Jesus, amém. Pá, e come. Assim é muita gente no ministério. Querido, ministério é regado com lágrimas e oração. Se você não ora pelo seu ministério, se você não ora, você não lê a palavra de Deus, não espere que Deus prosperará o seu ministério. Você vai ter sempre problemas. Honre o seu ministério, honra a igreja que te escolheu, o lugar onde você pisa. Segura aí, ó, honre o altar que você pisa. Quem já pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Quem pisa no lugar do altar, ele é escolhido, ele tem chamado, ele recebeu uma unção específica. A pergunta é: o que você está fazendo com a unção que Deus te deu, com o ministério que Deus te deu, com o chamado que Deus te deu? Está disponível para Deus ou todas as vezes? Hoje eu estava falando para minha esposa, ela está ali, vocês podem falar. Eu falei: minha esposa, se o ministério for sacrifício, abandona, porque não é mais de Deus. O ministério tem que dar prazer. As dores, irmãos, olhe para mim, aprende comigo, por favor, presta atenção aqui, ó. As dores, as lutas, as dificuldades, a Bíblia diz que no mundo nós íamos ter aflições. Está na Bíblia. Mas ministério é uma alegria. Deus me escolheu, e se Deus me escolheu, eu me alegro nisto. Agora, o meu ministério só tem sucesso quando eu oro e quando eu intercedo, quando eu consagro a minha vida naquilo que eu faço para Deus. Eu converso muito com a minha esposa. E ontem nós tivemos o privilégio de ver o nosso pastor, estava conosco. O pastor Adão conheceu ele, o Mateus viu ele. Ele tem 50 anos no mesmo ministério, no mesmo lugar, Nunes, 50 anos, Nunes. Se converteu, estudou, virou pastor, é pastor até hoje, da mesma igreja, no mesmo lugar. Qual é o segredo? Oração, vida com Deus, vida consagrada a Deus, alguém que honra o seu ministério, porque foi Deus que escolheu. Jeremias 48, versículo 10, diz assim, ó: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Levítico capítulo 10, versículo 2, diz assim, ó: os filhos de Arão morreram porque ofereceram fogo estranho para o Senhor no altar. Outro texto, 2 Timóteo 4,14, coloque em prática os dons que há em ti. 2 Timóteo 2,2, ensina aos outros daquilo que você aprendeu de mim, diante de tantas testemunhas, ensina aos outros para que sejam iguais. Olhe para mim, queridos. Ministério é como um filho que precisa ser alimentado, cuidado, zelado. Você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que orar por ele. Esses dias eu estava falando para Ana Júlia, eu falei: Ana Júlia, já falei até para o Natan, colocar essas letrinhas aí, ó, a mídia é tão de Deus quanto isso aqui, ó. Porque as pessoas são edificadas pelos que leem e cantam, e pela palavra que lê. A irmãzinha que está lá na sala cuidando dos teus filhos,
está fazendo uma grande e excelente obra, está cuidando e ensinando a palavra de Deus para os seus filhos lá. Quando voltar para casa, irmão, continua ensinando mesmo, porque não adianta a igreja ensinar um monte aqui e não ter continuidade em casa. Honre o seu ministério, honre o ministério dos outros, honre. Esses dias eu estava ouvindo um camarada, e eu já falei isso aqui também, afirmo-lhes: quantas pessoas sabem que a igreja, quando chega num culto como hoje, ela está prontinha, né? Banheirinho com toalha, espero que, né? Tudo limpinho, cadeira no lugar, som ligado, os músicos tudo passado o som, tudo arrumadinho, bonitos. Muito obrigado. Os músicos, tudo pronto. Não é legal chegar aqui e ver tudo pronto? Mas antes disso, teve um trabalho anterior. Teve alguém que veio, que limpou, que colocou as cadeiras, que ligou o som, que organizou o som. Que hora você chegou aqui? Aí, chegou 10 para 6 para poder ligar o som, deixar tudo no jeito. Nós chegamos aqui, temos que honrar o ministério deles. Tem que honrar o ministério de quem saiu de cá, chegou aqui 6h30 para orar pelo culto de hoje. Nós temos que honrar as tias e tios que saíram de casa se preparando para cuidar dos nossos filhos. Nós temos que honrar as irmãs que vieram aqui quinta-feira e ficaram aqui até tarde no maior esforço do mundo, porque não é fácil o trampo que tem a irmã e ainda vir limpar a igreja. Isso é muito amor, isso é muito amor. Honre o seu ministério, pois foi Deus que te escolheu para cuidar da sua igreja. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho muito mais conselhos, mas hoje eu paro por aqui. Concluindo, fiquem de pé, por favor. Olha o texto que eu vou ler, por favor, coloca aí Provérbios capítulo 10, versículo 8. Olha o texto. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado o que diz acaba na... Não sou eu, está escrito. Olha lá. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Olha só. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. Escute conselho, irmão. Escute conselho, irmã, dos que são sábios e te amam de verdade. Quando a gente ouve e a gente escuta conselho de quem nos ama de verdade, talvez na hora você não aceita, mas os conselhos vão gerar vida, vão gerar força. Os conselhos vão nos fazer felizes, amém? Eu quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero que você pense quantas coisas lindas e extraordinárias, quantos conselhos que você teve na sua vida e que porventura eles não estão mais agindo em você. Eu vim te dizer essa noite que hoje eu trouxe uma ativação no teu coração pela palavra de Deus, para te dizer: volte ao caminho de Deus, aos conselhos de Deus. Eu vim hoje te dizer, irmão e irmã, que o propósito de Deus na sua vida não morreu. A unção, a alegria, a salvação, o amor é o mesmo. E hoje eu vim te dar um conselho pastoral, um conselho de quem ama. Volte para os caminhos, volte para a tua terra,
Volte para o lugar aonde Deus cuida de você. Ouça os conselhos e tenha longevidade e prosperidade sobre a terra. Enquanto nós cantamos, vai pensando aí, o que eu preciso restaurar na minha vida? Vai falando com Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade